Deu-lhe boca, língua, olhos, ouvidos e um coração para compreender. Cumulou-lhe inteligência e sabedoria. Deu-lhe uma companheira semelhante a ele. Pôs seu olhar em seus corações e fez com eles um pacto eterno, ensinando-lhes seus mandamentos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Provai e vede quão suave é o Senhor. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Provai e vede quão suave é o Senhor. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda a angústia. Provai e vede quão suave é o Senhor. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salvam. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Provai e vede quão suave é o Senhor. Segunda leitura. Leitura do livro dos Provérbios. Quem encontrou a mulher forte, encontrou a riqueza mais preciosa do que as pérolas. O coração de seu marido nela pode depositar inteira confiança e se enriquecer com as suas riquezas. Dia após dia, ela constrói a alegria e a felicidade dos que a cercam. O seu coração é incapaz de pensar em maldades. Suas mãos estão sempre entregues ao trabalho de sua casa. Seus olhos vigilantes são os primeiros a se abrir, mesmo antes da aurora. São os últimos a se fechar, depois de terem visto que sua casa está em ordem. Ela é como a chama viva que não se apaga. Sua caridade compadecida acolhe o pobre que abre a porta. Divide com ele o pão dos filhos. Suas domésticas estão sempre bem vestidas e alimentadas, porque encontram carinho e atenção. Ela se veste com elegância e dignidade. Seu esposo pode reclamar sua nobreza, dedicação e providência. Palavra do Senhor. O casamento é o símbolo da união de Deus com a humanidade, realizada na pessoa de Jesus Cristo. De pé, cantemos aclamando a palavra de Deus. Como somos um santo mensageiro que anuncia a paz. Como são belos um santo mensageiro que anuncia o Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Naquele tempo, houve o casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse:
Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabia mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água, que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, São Tomás de Aquino diz que diante do mistério não existe palavra. Contemplamos. Eu até diria que diante de um momento tão solene como este, não precisa de palavras. Basta olhar a face deste casal, saber a sua história e já percebemos que é mistério. Mas como a liturgia da igreja pede para que haja sempre em cada celebração uma reflexão atualizando o texto para a vida, esta é a minha tarefa também nesta noite. Então eu gostaria de saudar Maria, na pessoa de Maria Morim, todos os familiares, Dona Eunice e seu Manuel. Maria foi quem teve o primeiro contato conosco. Saudar os filhos, Jane, Fátima, Mary, Tânia e Geraldo. São os 5 frutos deste casal. E uma saudação toda especial, obviamente, ao seu Manuel e Dona Eunice. Por tudo isso, podemos dizer: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A realidade da vida conjugal, ela está explicitada em toda a Sagrada Escritura. Desde o livro do Gênesis até o Apocalipse, Deus sempre se comunica nesta relação esponsal com a humanidade. Ali, Ele criou o homem e a mulher. E Adão, quando percebeu a presença de Eva, ele se alegrou, porque Eva era carne da sua carne e osso dos seus ossos. Lá no final da Bíblia, no Apocalipse, nós vamos também encontrar o esposo que veio ao encontro da sua esposa, que é a igreja. E ao encontro, quando se encontra o noivo, esposo com a esposa, o texto sagrado diz que ambos cantarão o abrigo, ou assim seja. Esta realidade esponsal que Deus manifesta na Sagrada Escritura
Escritura, ela se faz muito presente e de uma forma muito testemunhal na vida daqueles que abraçam a vida conjugal. Eu dizia, seu Manuel, diria ao senhor e a Denise, que uma festa dessa nós não podemos celebrar sem chamar os amigos, como vocês fizeram. A Bíblia diz que ninguém pode pegar uma lâmpada para colocá-la debaixo da mesa. Precisa colocar num lugar alto para iluminar todo o ambiente. E neste momento em que a humanidade atravessa uma crise de amor, crise de identidade, crise de sentido, crise financeira, crise mais crise, poderíamos elencar aqui. Vocês estão aqui para testemunhar que as crises, elas são superadas pelo amor. 50 anos de vida, de alegria, de provação, de certezas e incertezas, mas vocês tinham muito claro no coração que Deus caminhava sempre ao lado da família. O texto que nós escutamos hoje no Antigo Testamento, ele fala sobre a obra da criação, do Eclesiástico, e o livro dos Provérbios define a mulher virtuosa. E diz, seu Manuel, que quem encontrou uma mulher virtuosa, não encontrou uma mulher virtuosa, encontrou um tesouro. O Senhor foi um desses homens felizes, porque encontrou a mulher virtuosa. Eu disse, encontrou e não perdeu. Porque a Bíblia diz, quando se encontra um tesouro, nós não devemos perder esse tesouro. E o Senhor é um homem sábio, prudente, que soube escolher verdadeiramente a pérola que o Senhor lhe deu e conservou de uma forma muito bonita. E neste dia, o Senhor, com toda a família, estão aqui justamente para dizer a Deus obrigado. A leitura do Evangelho fala sobre as bodas de Caná, o casamento que faltou vinho. Mas a família não passou pelo vexame da falta de acolhida dos seus convidados para oferecer o vinho, porque no meio daquela festa estava Jesus. O vinho verdadeiro é Jesus Cristo. Na festa do matrimônio, onde Cristo está presente, não falta o vinho. E o dia 27 de junho de 1965 foi o dia em que Monsenhor Luiz Ferreira Lima teve a missão de abençoar um casal jovem. Abençoar e reconhecer diante da igreja aqueles jovens como uma família. E ali aquele casal fazia a promessa de viver a fidelidade na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, de atravessar os vales tenebrosos da vida sem temer. Mas lá no meio da festa estava Jesus. O vinho foi abundante naquele dia, e o vinho é perene porque Deus é eterno. O vinho é abundante depois de 50 anos. Porque este casal nunca deixou de permitir, de chamar, de invocar aquele que transforma água em vinho. E a rotina da vida não foi capaz de destruir o compromisso que ele assumiu como casal, como pais, como avós. Eu diria que uma dica para que a família seja uma família resistente às intempéries da vida é convidar Jesus para transformar a água em vinho. Convocar sempre, convidar sempre, permitir sempre que aquele que transforma a água em vinho
seja uma constante na vida da família. E aqui está um exemplo, um testemunho deste casal, desta família, que convoca e permite a presença e a ação do Senhor. A família de São Manuel, os filhos, aprenderam a rezar o texto na família, convidando aquele que é o Senhor da vida para fazer parte do cotidiano. As exigências, os edifícios, os horários tão corridos da grande cidade não tiraram a liberdade desse casal ter a consciência que é um casal filho de um pai, e esse pai está sempre presente através da oração. Aqui está um dos grandes segredos que nós poderíamos evidenciar esta noite para todos que aqui estão, mas sobretudo dizer ao próprio casal que esta oração é sem dúvida a seiva que dá vida e que lubrifica o amor que vocês estão celebrando hoje, depois de 50 anos. Celebrando, manifestando a todos que o amor não envelhece, o amor amadurece, ele é mais profundo, ele torna-se verdadeiro a cada dia quando nós vamos experimentando a dinâmica da vida. Nesses 50 anos, este casal já viveu tudo o que prometeu: fidelidade na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na educação dos filhos, colaborando com os netos, nos momentos tranquilos da vida, também nos momentos mais delicados. Estava este homem segurando a mão da esposa e vice-versa, e aquele que transforma água em vinho sempre presente, Jesus de Nazaré. Por isso nós louvamos a Deus que lhes deu esta sabedoria, a sabedoria que o rei Salomão pediu para governar. Não quero um exército poderoso, eu quero sabedoria. Pedia Salomão a Deus. É o casal que aprendeu na sabedoria, que é o próprio Deus, trazer luz para iluminar a vida conjugal. Um casal que se conheceu de uma forma belíssima. Quando eu disse, já muito bem definida pela leitura dos provérbios, professora, muito cedo, 17 anos, já concluía seus estudos, começava a ensinar. 1.200 cruzeiros, seu primeiro salário. Mas como uma mulher sábia, ela aplicou todo esse dinheiro em comprar cama e rede para os seus irmãos. Aí já demonstrava as mãos e o coração e o olhar de uma mulher sábia e sensível. Uma maternidade bem experimentada e vivenciada, não só com aqueles que seriam fruto das suas entranhas, mas com aqueles que eram frutos do amor de Maria das Dores e de seu Dão. E Manuel, que passava por ali no campo da sementeira, tentando um trabalho, não tirava os olhos de Alice. Não. Queria também ser um aluno, mas um aluno especial daquela professora. Aliás, queria tomar aquela professora de todos os alunos, porque percebeu que era uma mulher sábia, que era uma mulher que tinha todas as qualidades que o aluno Manuel desejava. E não pediu esforços, conquistou o sogro. Naquela época era um tanto mais difícil ter acesso à família. Conquistando o sogro, chegou até Eunice. E ali pediram a bênção de Deus, e Deus não nega a sua bênção. Deus não nega, jamais. Ele se omite de transformar a água em vinho. E aquele olhar dos jovens, que parecia brincadeira, um simples namoro, se tornou em sacramento. Sacramento iniciado na grande
etapa de 50 anos. Por isso, queridos noivos, a alegria da família de vocês é a nossa alegria. A alegria daqueles que estiveram presentes no casamento de vocês é a mesma alegria nossa. O Salmo 127 diz que aqueles que são fiéis a Deus verão os filhos dos seus filhos. Vocês estão contemplando isso, vendo os filhos dos seus filhos. Certa vez, seu Manuel viajou e levou apenas 2 filhos. E quem ficou em casa? Não sei, me permita. Mas quem ficou percebeu o silêncio quando eu disse: saudade, Manuel. Mesmo o silêncio, Manuel, mesmo nós estando perto de ninguém em silêncio, me faz muito bem. Homem e mulher, imagem de Deus vivo. A Bíblia diz: não são 2 pessoas, uma só carne. Aqui está o mistério que São Paulo diz: só podemos conhecer contemplando o mistério de Cristo e da Igreja. Aqui está justamente um casal que representa esse mistério de Cristo, que prometeu fidelidade para sempre à sua Igreja. Jamais abandonar, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Por isso, Emanuel disse: os olhos de Deus também lhes olharam. Não só vocês olharam de si, Deus também olhava e escolheu a vocês. O matrimônio é uma vocação, é um chamado. Vocês estão vivendo verdadeiramente um chamado especial, um dom, é um carisma. O carisma da paternidade e da maternidade. Paternidade capaz de até dormir também no hospital enquanto o neto de lá não sai. É doação. Teresa de Jesus, nesses momentos de êxtase, dizia: viver de amor é dar-se, sem nada exigir. Aqui está a expressão do amor, que foi um constante dar-se, sem nada exigir. O amor, doação, expressão do amor de Deus. Mas eu gostaria de silenciar e convidar agora algumas pessoas para fazer uso da palavra. Pessoas que conviveram com vocês. Pessoas de uma forma espontânea, me ajudem a tentar definir esse mistério. Não é o discurso que está preparado, eu sei que tem algo preparado. Este não vale agora. É aquilo do coração, que flui naturalmente. Eu sei que tem muito a dizer. Então, os filhos, enfim, alguém vem aqui e colabora conosco, expressando com palavras de carinho o que nós estamos celebrando hoje, o mistério do amor. É uma ousadia muito grande de minha parte atender a este pedido desta sumidade que está aqui diante de nós. Mas como irmão, como cunhada, como tia, eu tenho a maior alegria neste momento de dizer a todos vocês: Dedê e Nicinha, vocês são especiais para nossas famílias. Vocês são exemplos de vida para nossas famílias, sobretudo para os vossos filhos. Jane, Fátima, Tânia, Mary e os digníssimos esposos e Geraldo e os netos, olhem o exemplo dos pais de vocês. Olhem o quanto eles se doaram para que vocês hoje chegassem onde estão. Todos doutores, todos formados, todos senhores de si, mas jamais esqueçam que foi daqui que vocês tiraram tudo para sempre. Foi de Dedê e de Nicinha. Estamos de parabéns, não só nós da família, mas todos que estão aqui.
Surubim também está de parabéns, porque não é à toa que se comemora 50 anos de vida a dois. Como é lindo! E como foi difícil o começo da vida de vocês. Mas como o Padre Antônio disse, com a fé que vocês tinham e têm em Deus, em Nossa Senhora, e o amor a Deus, o amor doação de vocês venceram todos os obstáculos que surgiram em vossas vidas. Como é lindo nesta hora eu dizer, Dedê, parabéns, dá um sorriso. Missinha, parabéns, Missinha como é mais famosa, sempre está rindo. E vocês, queridos sobrinhos, parabéns pelos pais que vocês têm. Parabéns, Dedê, parabéns, Missinha. Eu quero dizer a você que a alegria da gente é tão grande que talvez a gente não saiba externar. Mas quero também pedir licença a você, a Nissinha, aos seus filhos e a todos para aumentar essa alegria com a presença de Beto, que está ali. Então, meu amigo, meu primo e meu cunhado, eu acho que essa alegria se completou muito mais com a presença de Beto. Meu coração estava explodindo para dizer isso aqui, na felicidade de vocês, saber que todos os seus irmãos estão aqui com vocês. Era só isso e desculpe. Então, dito isto, nós vamos iniciar o rito de renovação das promessas do matrimônio que os nossos irmãos fizeram há 50 anos e hoje entre os seus filhos, também os netos, Marcos, Júlia, Ana Lisa e Pedro, eles renovam diante da igreja, diante de todos nós.